No nosso quadro Conversa com o Delegado, hoje o convidado é o William Forato, educador financeiro e palestrante especializado em consultorias individuais. Boa tarde, William. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Vou fazer uma entrevista e ao mesmo tempo já aproveitando e fazendo consultorias também. Já que a consultoria é individual, tá certo. Vamos fazer parte, né? Vamos Obrigado lá, pela participação. Eu sempre faço uma pergunta para os nossos ouvintes quererem conhecer um pouquinho mais do William. Você é nascido em Santo André, da onde você é? Contar um pouquinho sobre a sua história. Sou de Santo André, nasci em Santo André, me criei aqui até os 23 anos. Aí depois casei e aí moramos em algum lugar, né? Mauá, São Bernardo, mas depois voltei para Santo André e tô morando aqui desde então. Tô há 5 anos já em Santo André. Quem é daqui conhece, né, o doutor? A gente que é de Santo André já conhece a rádio, conhece tudo, então é a nossa casa aqui mesmo. É gostoso isso, né? Então, a primeira pergunta que a gente queira trazer aqui para os nossos ouvintes já, saber a respeito de se interessou por educação financeira. Você é formado em educação financeira? Sou. Minha graduação é em gestão comercial, né, e eu sou pós-graduado em educação financeira. Tá? Então, eu fiz pela Faculdade de Focus, a gente tirou aí a pós-graduação, né? E foi muito bacana, porque isso começou lá atrás, né? Eu e minha esposa, alguns anos atrás, o salário não era tão alto, né? Então a gente passou aquele aperto financeiro, coisa normal. E aí a gente começou a entender como é que fazia para poder, né, multiplicar o dinheiro ali, para poder acertar as contas. Aquela fase de paga uma conta e deixa outra para o mês que vem, né? E aí passamos por essa fase, depois eu emprego um pouquinho melhor. E aí quando eu estava na faculdade, numa aula de economia ali, o professor começou a falar sobre investimento, então aquilo me interessou. Pra você ter ideia, até 5 anos atrás eu não sabia o que era corretora de investimento, né? E aí eu fui aprender sobre isso, aprendemos um pouco sobre investimento. E aí muita gente começou a me perguntar, né? Pô, William, é legal investir, mas não tem dinheiro para investir, como é que faz para sobrar dinheiro para investir? Então, pergunta difícil essa, Pois é. Como sobrar dinheiro, como colocar uma caixa grande numa caixinha pequena. É isso. Que é as dívidas, né, o salário dentro das dívidas, né? Então, e aí eu fui procurar conhecimento mesmo para poder responder essa questão, né? E aí que eu encontrei o curso, não é uma coisa muito comum, mas achei uma pós-graduação em educação financeira. Que ali eles dão toda a diretriz, né? Eu consegui aprender como é que faz, quais as técnicas que a gente usa para poder adequar o nosso salário, adequar as finanças, né? Para ter uma vida financeira um pouquinho mais confortável, entendeu? Então foi daí que começou a minha história com a educação financeira. Bom, então a primeira pergunta né? Depois dos gastos de fim de ano, como começar a organizar as contas? Já está aqui o janeiro, né? Já esse mês já tem IPVA, licenciamento, matrícula de escola, né? De filhos, muitas vezes, né? E aí, IPTU também, né? É isso. Na verdade, o que acontece? Esses gastos do começo do mês, você não tem que... Do começo do ano, aliás, né? Você não tem que se preocupar com ele no começo do ano. O certo era você ter dado um passo atrás e já ter previsto isso, né? E já feito ali uma reservinha para poder pagar isso. Por quê? Porque o salário das pessoas, o rendimento, normalmente ele é estável, principalmente quem é CLT. Sim, né? Seja funcionário público que recebe um salário fixo, que seja o seletista, né? Salvo aquele que vive de honorário, que é o profissional liberal, ele tem que trabalhar, como diz no interior, vender almoço para comer a janta. É né? isso. E o que acontece? Normalmente, quem tem esse salário mensal, no começo do ano, normalmente a conta ela é maior. Né? A gente já tem essa previsão. Os impostos vêm mais fortes no começo do ano. Então, certo, é durante o ano, você já fazer uma reserva. Deixar essa gordurinha aí para poder gastar. Exatamente. Para você não passar perto no começo do ano, entendeu? E normalmente o que acontece... Às vezes a pessoa foge um pouquinho, mas o negócio é um pouquinho mais simples, né? Por exemplo, controle de gastos, né? Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos de educação financeira, as pessoas que têm curso comigo, né? Precificar o mês. Quanto custa seu mês? Primeira coisa que você precisa ver. Pegar as despesas fixas, né? Olha, aluguel, condomínio, escola, ou até gasolina, quanto se gasta por mês, mais ou menos. Isso, normalmente seriam os custos fixos. Normalmente é essa conta que o pessoal faz. Entendeu? Eu tenho ali meus custos fixos, aluguel, luz, telefone, água, né? Cartão de crédito, eventualmente, quanto se gasta por média.
Então, mas aí vamos entrar depois nessa parte do cartão de crédito também. Mas quando a gente precisa precificar o nosso mês, é muito comum o pessoal falar pra gente, né? Poxa, eu coloquei ali, eu tenho 3 mil de gasto por mês, meu salário é 3,5, 3,700 e não sobrou dinheiro. Por quê? Porque a gente faz essa precificação do mês de uma maneira errada. Quando você vai precificar o mês, você precisa colocar tudo. Por exemplo, tem gente que gosta de comer pizza todo final de semana. Isso, então vira custo fixo. Exatamente. Quanto que custa isso por mês? Poxa, cada pizza 50 conto, é 200 conto por mês. Já entendeu? põe 200 por mês de pizza. Exatamente. Tem gente que gosta de ir no restaurante, né? Poxa, quanto que gasta de restaurante? 500 conto por mês. E o que acontece? Quando você não coloca isso na precificação do seu mês, no final das contas vai faltar. Eu ainda brinco com meus alunos, né? Falo, gente, o dinheiro não dá cria. Ele não vai aparecer. Não procria, né? não, viu? As dívidas sim, né? As dívidas sim, mas principalmente os juros, né? Que a dívida, ela procria no sentido de que hoje você deve X no banco, no mês que vem ele procriou, ele é maior. Exato. E o salário é sempre o mesmo valor. É sempre o mesmo. Então, quando você cria essa métrica de precificar o seu mês, de saber quanto que ele custa mesmo, poxa, então eu sei que eu gasto 3,5, mas eu gasto 200 de pizza e eu gosto de passear com a família e todo mês vai 400. Então, você gasta 4 por mês. Entendeu? Então, tá faltando 500 todo mês. É isso. E aí quando você toma consciência disso, aí você vai começar, e a gente tem dispositivos para isso, a gente vai começar a entender como fazer para encaixar o custo dentro daquele salário, né? Uma coisa que eu falo muito, doutor, é que assim, o dinheiro, ele é uma coisa extremamente material. Não tem nada mais material que o dinheiro, né? Você ganha, você tem. Só que a gente usa o dinheiro para coisas extremamente emocionais. É para passear, é para se sentir bem com a família, é para se sentir bem com os amigos. A hora que você pega um negócio que é material e usa ele para suprir necessidades emocionais, se você não tiver um controle, ele vai. Cartão de crédito ainda? Putz, quero sair hoje. Passou o cartão, pronto, foi. Entendeu? E não toma conhecimento daquela bola que vai se avolumando. Vai se avolumando. Então, a primeira dica para quem quer começar bem o ano, coloca preço. Vê quanto que custa o seu mês. E aí, mas vamos trazer o exemplo o exemplo normal. A pessoa ganha 3 e gasta 5 por mês. Como é que fecha essa conta? Como é que corta essa gordura? Então, aí o que acontece? Quando você sabe quanto custa o seu mês, né? Porque tem muita gente que vai dar aula de planejamento financeiro, essas coisas, e fala, não, você precisa anotar tudo que você gasta. Você precisa saber quanto que você gasta, tal. Ok, mas a gente tem uma técnica que eu uso muito, né, que eu vou abrir aqui para vocês, é o ROP. Registrar, organizar e planejar. Você registrar, você saber quanto você gasta, você saber tudo aquilo que você gasta no mês, poxa, só isso não resolve. Porque você tem um monte de dados ali, né? Quem não gosta muito de dados vai se perder e você não sabe o que fazer aquilo. Então, depois que você já sabe quanto custa o seu mês, aí você vai organizar toda essa bagunça aí, né? Por exemplo, o que é gasto fixo? O que é lazer? Né? O que a gente usa pro lazer? O que é gasto variável, assim, por exemplo, combustível, enfim. Vestimenta, que você não gasta todo mês, né? Você não compra roupa todo mês, né? Entendeu? Passeio também, você sai todo final de semana, vai ter que sair 1, 2. Aí né? E aí é onde a questão emocional que entra. Como é que você trabalha com frustração? É isso. Para que o emocional fica frustrado, mas o bolso fica contente. Alguém vai sair satisfeito, que seja então o bolso. E dá para sair os dois. Sabe por quê? Quando você percebe, doutor, a primeira coisa que as pessoas têm uma dificuldade muito grande é de olhar para a conta, né? Ela já sabe, já tá, principalmente agora no final do ano. Tem até medo, né? Tá até medo. Estourou o cartão, não, fui viajar, tem gente que pega férias ainda, né? E já sei que o cartão vai vir daquele jeito, não quero nem olhar. Esse não quero nem olhar, aí piorou, coisa né? que pode fazer. Porque não quer ver o tamanho do problema, não tem como você dimensionar e até poder consertar, né? Entendeu? Então o que faz? A hora que a gente toma consciência disso, primeiro que você olhou o tamanho do problema, ok, você já sabe o que você tem que resolver. Para organizar, o que você faz? Você pega um pedaço de papel ali, coloca todos os seus gastos, né, do mês. Ó, meu gasto fixo é esse, meu gasto com lazer é isso, meu gasto com
pizza que eu gosto é isso, com restaurante é isso, com passeio é tal. Beleza. E aí você vai ver quanto que você gasta em cada setor desses todo mês. Entendeu? Poxa, eu gasto 200 com pizza? Marca ali 200, né? Dá uma olhadinha para trás dos meses anteriores, né? Dá uma puxadinha ali na fatura para ver quanto que foi esse gasto mesmo. A hora que você tem tudo, normalmente, cara, todos os meus alunos é a mesma história. A hora que faz essa continha, eu gasto mais do que eu ganho. Gênio, né? E isso é normal, do brasileiro é cultural. É cultural, é cultural. O brasileiro em si, ele usa muito o dinheiro para suprir algumas necessidades emocionais, né? Aceitação, puxa, eu quero estar no meio da turma, eu quero estar no meio da galera, né? Então vou usar o cartão mundo mesmo. É porque a pessoa, na verdade, a gente trabalha, se esforça, né? Tem decepções no trabalho, tem decepções na vida, e a gente sempre precisa trabalhar com aquelas metas curtas de uma satisfação, né? Então é a chamada válvula de escape, o chamado ladrão, né? Então onde é que eu deposito toda a minha ansiedade, né? Ou eu bebo, ou eu me divirto, você entendeu? Ou eu jogo, ou eu uso droga, alguma coisa eu preciso para que o meu emocional eu tenha aquela sensação de prazer. E aonde entra o gasto de forma emocional, né? Então você está comprando uma roupa bonita, né? Você está indo num restaurante comendo bem, aquilo, seu emocional, vai te trazer esse prazer, mas é um prazer momentâneo ou só instantâneo, né? Mas a amargura que virá desse dinheiro gasto de forma indevida ou impensada, né? Vai vir aí a chamada rebordose É isso. longa, né? E o que acontece? Quando você começa a organizar isso, o que você vai... Né? Por que eu falei que dá para se virar com os dois? Dá para ser feliz, né? Tanto com o dinheiro no bolso, quanto com a satisfação. Cara, você viu que estourou um pouquinho sua conta? Que você tá precisando sobrar um troquinho ali? Você come 4 pizzas no mês? Eu come 2. A sua satisfação vai ser a mesma, né? Poxa, ao invés da primeira, segunda, terceira e quarta semana, pega ali, ó, e isso acerta com a família, né? Come a primeira que tá com o dinheiro no bolso. Exatamente. Né? Come come na última porque aí é pra, ou na terceira, porque na quarta já no outra já vai vir. É de 15 em 15, né? É isso, e aí o que semana acontece? sim, semana não. E o que acontece? Você começa a colocar teto de gasto para cada setor da sua vida. Poxa, meu salário é 4 mil. Eu tô gastando 200 de pizza, mas minha realidade não é para isso. Minha realidade é para 2. Então, ok, vamos colocar ali, porque a gente não é robô, né? Não existe esse negócio de ganhar, pagar, investir sem fazer mais nada. A gente precisa das nossas válvulas, isso é normal. Você precisa ter um lazer, você precisa comer uma pizza com a família. Mas precisa também, muitas vezes, buscar alternativas. E aí é que tá o negócio, né? Tentar achar prazeres aonde o custo é menor, né? Isso. Por exemplo, né? Poxa, eu não vou comer pizza todo final de semana? Não, né? Vou comprar pizza na primeira e na terceira. E nas outras, vou fazer uma pizza em casa. Vou fazer um lanche em casa com a família, né? Vamos sentar junto ali na mesa e pôr as crianças junto para fazer. Poxa, minha filha adora ir pra cozinha com a minha esposa, né? Minha esposa falou que vai fazer bolo, minha filha tá junto ali, né? A Starzinha adora, né? Então a família, de forma, já que o prazer tá em conviver, a convivência, né? É a experiência. Eu contei antes, né, do início da entrevista, que eu vi um vídeo que o que marca, o que dá memória nas pessoas é a experiência vivida e não o bem adquirido. E até ele trouxe o exemplo do bem adquirido. Falou, olha, por mais novo que você compra um iPhone, um celular que te dê prazer, aquele iPhone, aquele aparelho caro, tem iPhone até de mais de 10 mil reais. Daqui a um ano você já precisa de um objeto novo. Aquela saciedade, aquele desejo, aquele prazer de estar com aquele aparelho novo, passados 6 meses ele já ficou usado e já não te dá prazer. E ele deu o exemplo, fez um comparativo com a experiência vivida, que seria uma viagem frustrada, né? Onde diz que o táxi ele pegou errado, o taxista deu dinheiro falso para ele, brigou com a mulher durante a viagem. A viagem foi terrível. Mas passados 2 anos, ele tinha história para contar com os amigos e rindo, né? Pô, daqui a 2 anos atrás, eu fui pra Argentina, cheguei lá, o taxista me enganou, me deu dinheiro falso, peguei o ônibus errado, briguei com a mulher. Então, aquela experiência vivida, mesmo sendo uma experiência negativa, passados 2 anos, ele lembra com saudade daquilo. O celular, ele não lembra. É desse jeito. É o que eu brinco com a minha esposa. Às vezes a gente vai, né, marcar, viajar. Me marcou isso pelo fato da viagem ter sido
tudo de ruim que aconteceu na viagem. Mas mesmo assim, passado alguns anos, o ruim se tornou bom. É isso, entendeu? Então a gente precisa entender também que você não precisa colocar dinheiro em tudo, né? A experiência boa, a nossa satisfação, ela não é só colocando dinheiro. Então você consegue substituir essas experiências que você gasta mais por experiência com a família, né? Brinco com a minha esposa, a gente fala, poxa, vamos ver. Já falei, não é pra onde, é com quem, né? Se eu tô com a minha família, né, tá numa viagem gostosa e tal, às vezes não é aquele lugar que a gente queria, mas estamos juntos, né? E voltando naquela história de você organizar, às vezes você não vai gastar o dinheiro toda semana com a pizza, mas você vai ter uma experiência diferente com a sua família, né? Pô, a filha vai chegar na escola, poxa, né, nesse final de semana, contar pros amiguinhos, né, eu fiz a pizza em casa, a gente fez com a família e tal. Essas coisas vão marcando mais do que o gasto em si. Entendeu? Então, a hora que você precificou o mês, colocou valor em tudo que você gasta, então vamos começar a colocar teto, né? Ó, com pizza eu só vou gastar 100. Com restaurante, poxa, eu gastava 500, meu limite é 200. Entendeu? Começar a separar esses valores e começar a colocar regra. Pô, só tenho 100 para gastar pizza. Gastou? Entendeu? Acabou. E outra coisa que é bem legal, pega esse dinheiro. Você gasta 100 com pizza? Pega esses 100 reais, vai no começo do mês, saca, deixa em casa, entendeu? Escreve um bilhetinho em cima, coloca no envelopinho, dinheiro da pizza. É esse o dinheiro. Entendeu? Foi lá pegar e não tá mais ali? É pro mês que vem. E é engraçado que às vezes acontece o inverso, né? Às vezes a pessoa fala, até usa essa técnica de envelope, da pessoa separar o dinheirinho, enfim. Mas a pessoa deixa lá pro lazer. 300 reais. É o dinheiro de ir no parque, de comprar um lanche para as crianças, enfim. E a pessoa vai usando. Porque é engraçado, doutor, quando você está com dinheiro na mão, é diferente de passar cartão, né? Quando você está com dinheiro na mão, você não sai soltando toda hora. Entendeu? Se você... tanto é que você tem uma nota grande na carteira, você evita trocar, porque depois que troca, ela some. Exatamente. Você tem uma nota de 100, ela dura uma semana, ela na carteira. Você trocou ela não dura 2 dias. Vou até contar um caso com um aluno meu. Isso é normal, né? É normal. Um aluno meu foi muito bacana, assim, porque a gente fez o trabalho durante o mês, fez ali a mentoria e fomos tendo um acompanhamento e tal. Aí chegou no final do mês, ele abriu a conta ali, né, pra ver se tinha dado certo, se tinha sobrado dinheiro e tal. Né, era a professora do estado e, né, tem um salário um pouquinho menor ali, mas fizemos tudo plano certinho. Ela abriu a conta e falei, poxa, só sobrou 50 reais. Falei, bom, primeira coisa, já sobrou. Antes não sobrava, né? Falei, é verdade. Falei, e quanto você tem no seu dinheiro separado ali nos envelopinhos lá, que era para as coisas e tal, né? Falei, não sei, deixa eu dar uma olhadinha. A hora que eu fui separar o dinheiro lá, tinha mais 200 reais. Quer dizer, o dinheiro em casa e você tendo que pegar, você não gasta à toa, né? Você gasta ele de uma maneira mais consciente. E aí, o que faltava todo mês, naquele mês sobrou dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro já estava separadinho. Ela organizou o dinheiro para cada coisa que ela ia gastar durante o mês. É uma questão, então, de cunho emocional ou psicológica, quando você paga em dinheiro, você parece que dá mais valor a ele do que quando paga no débito, no Pix, no crédito, em outra forma, moeda corrente. O exemplo que eu trouxe é da nota de 100 reais. Eu tenho uma nota de 100 reais na carteira, ela fica uma semana lá, quietinha, sem eu mexer nela. Eu troquei ela... Virou 2 de 50, acabou. Porque aquela de 50 já vira 20, já vira 10, já acabou. A de 50 às vezes vai embora inteira. Uhum. É o que eu falei lá no começo. Lembra da história do material para suprir o emocional? Entendeu? Quando você está com dinheiro na mão, você traz aquela sua necessidade de gasto toda pro racional. Entendeu? Então, pô, você está com dinheiro ali. A hora que você pega o dinheiro para gastar, aí você vai parar para pensar, preciso mesmo gastar? Entendeu? E aí quando você se faz essa pergunta... Aí você acaba, né, até inconscientemente, não, da pizza, vamos, né? Não sei se eu quero comer pizza hoje. Poxa, tem uma comidinha aqui, tal. Deixa essa notinha aqui pro final do mês, né? Ah, se vier algum amigo em casa, eu vou querer comprar uma pizza, então deixa ela aqui guardada. O cérebro vai começando a criar essas... Então pra gente só fazer, reprisar. Primeira conta é precificar nossas contas. Pegar o nosso salário,
colocar todas as despesas fixas de quanto ganha em papel para ter realmente você... Inclusive as variáveis. Inclusive as variáveis. Aí entra água, luz, telefone, plano de saúde, eventualmente, escola de filho, lazer, quanto se gasta. O meu carro eu gasto quantos tanques? É um tanque, 2, 3 por mês? Qual que é 50 litros? Quanto está o litro da gasolina? Você consegue fazer esse cálculo e realmente colocar. Muitas vezes você vai ver que o seu salário já chegou no teto e ainda não chegou nem na fase do lazer ainda. É isso. Entendeu? E aí já não fecha mais. E aí já não fecha mais. Porque o que acontece, doutor? O saudável, a vida financeira saudável, é aquela regrinha, o pessoal já deve ter visto em casa, né? Muita gente falando, é o 50, 30, 20, né? 50% para as contas fixas de casa, 30% para lazer e gastos diversos e 20% para investimento. Esse é o desenho... Esse é o perfeito? Seria, perfeito, entendeu? Esse é o perfeito para você. 20% você tem que, em tese, investir. Isso, 30% é pro lazer, é para as coisas, né? Seria aquela história também bíblica de José, quando ele fez a leitura, olha, prepara porque vai ter 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra, então guarda lá 20% para as vacas magras. A própria Bíblia relata isso. Mas e a Bíblia ela é excepcional, né? Tudo que você vai querer de conhecimento de tudo tem dentro da Bíblia, né? E a Bíblia fala muito dessa questão financeira. Então, o ideal é 50% é o seu custo de vida. 30% é o lazer, os gastos diversos, as emergências e 20% para investir. O problema é que quando você começa a precificar o seu mês, né? Você vê que o seu custo de vida já está lá nos 90% já. Entendeu? Você tinha falado, né? Como é que faz para colocar uma caixa grande dentro de caixa pequena, né? Pegar as dívidas, enfiar tudo ali, né? Pegar a dívida que é grande dentro de um salário que é pequeno. Exatamente. Depois que o bolo já está feito, né? Aí... Então só tem 2 formas. Ou você ganha mais, ou você gasta menos. Entendeu? Então na primeira fase a gente vai começar a comprimir isso e vai ver onde é que você pode cortar os seus gastos, né? Para tentar fazer os seus gastos mensais chegar mais perto possível daquele 50%. Entendeu? Então, e é justamente com isso, com controle de gastos, né? Precificando o mês, colocando tudo que você gasta, para você ter noção de quanto você está gastando no mês, entendeu? Aí você vai organizar. Depois que você organizou tudo, que você colocou teto de gasto para tudo, falou, não, meu salário é 5 mil, então o meu máximo aqui é 150 de pizza, o meu máximo é 300 no lazer, sabe? A hora que você colocou tudo na caixinha, aí sim, aí tá organizado, né? Porque o que vai acontecer? Você não vai chegar no final do mês e perguntar o quanto eu gastei. Você vai chegar no começo do mês e vai falar o quanto que eu tenho para gastar. Entendeu? Inverte, né? Tirou do emocional e começou pelo racional. Só de você fazer isso, já dá uma tranquilidade na pessoa. A pessoa começando o mês sabendo, não, dá para pagar as contas e eu tenho isso para gastar, né? Se no começo você fez as contas e viu que você está gastando mais, não tem jeito. O primeiro exercício é esse. Separar, organizar todos os gastos que você tem e colocando o teto de gasto até, né? Até conseguir equilibrar essa conta. Exatamente. Mas vamos para a parte mais difícil então, William. Para a pessoa que já está estourada. Então, seja estourado no cheque especial. Cheque especial que eu digo é conta corrente, sim. Né? Hoje não usa mais, sou da época que fala cheque especial, né? Mas já está com a conta negativa no banco. Muitas vezes também com cartão estourado. Né? E aí, o que fazer? Negocia-se o que, deixa assim. Eu tenho um amigo meu, que era advogado, ele falava assim, olha, melhor coisa, como é que é? Ele falou assim, olha, como era a frase que ele trazia? Ele falou assim, dá para ganhar dinheiro com banco. Ele falou, você vai lá, né, para quem está devendo bastante, você entendeu? Tira seu salário, transfere para outra conta, para outro banco, né? Para justamente privar o seu salário, porque se cair o seu salário na sua conta estando negativa, o próprio banco já fica com parte dele, né? Então, primeiro você leva o seu salário para outro banco, estoura o seu CPF e depois passa a negociar com o banco, né?
Até no máximo você tem isso se não tiver patrimônio, ou mesmo eventualmente blinda o patrimônio, né? Tira do nome, faz alguma coisa para preservar, para que o banco não venha, né, eventualmente entrar com uma ação de cobrança, né? Mas que daria sim para negociar com o banco em condições vantajosas. Mas isso iria ter o custo de você ficar negativado no SPC Serasa por um certo tempo até conseguir uma margem de poder de barganha junto ao banco, né? Para chegar lá nos 20% do valor da dívida, alguma coisa, algo similar a isso. Você concorda com mais ou menos com esse raciocínio? É isso. O que acontece? Quando está estourado as contas, né? Quando a pessoa já chegou no limite, que está gastando mais do que ganha e a bola dos juros do cheque especial está aumentando e o cartão de crédito tá ali, e aí você começa... Tem gente que faz isso, né? Pega o limite do cartão de crédito para pagar outro cartão de crédito. Gente, calma, põe a bola no chão, vamos assentar aí, porque senão você não vai conseguir sair dessa bola de neve. E a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é exatamente isso que você fez, que você falou. Tira o seu pagamento do banco que está com o cheque especial estourado ali. Abre um outro, leva leva para uma conta salário, blinda. Primeiro você precisa blindar o seu pagamento. Você não vai ter limite ali, mas pelo menos você tem o seu salário integral para receber e não ficar parte com ele no banco. Porque isso te dá autonomia, né? Você tem autonomia do que fazer com o seu dinheiro. Enquanto o dinheiro está caindo na conta... Onde está negativo, já fica lá negativo. Você não tem autonomia. Você vai usar o seu dinheiro para pagar os juros, aí você zerou a conta e vai entrar no cheque especial de novo para cumprir seu mês, entendeu? Isso é óbvio, é muito caso a caso, tem que saber, né? De cada pessoa qual que é os débitos que ele tem, as dívidas, para poder trabalhar em cima disso. Mas, por exemplo... parcela de carro você não pode deixar de pagar, senão o banco vai e toma. Realmente, passado acho que 2 ou 3 parcelas, já tem pedido de busca, exatamente, né? E apreensão, né? Aí eventualmente vai encontrar o carro. Tem gente até que faz até pior, né? Vende o carro, né? Para a pessoa pagar as parcelas. Isso. A pessoa não tem compromisso nenhum, aí que não paga mesmo, né? Se você que o problema tá no seu nome, você tinha um compromisso de pagar, imagina quem tá com o carro, você entendeu? Não transfere o problema para outra pessoa, o problema é seu, né? Isso é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Da dívida de apartamento também não pode atrasar. Mas o que acontece? Cheque especial, né? É que os bancos não me ouçam falando isso. Mas cheque especial, cartão de crédito, dificilmente o banco vai entrar com uma ação jurídica para pegar os seus bens. Entendeu? Então, sim, você tem essa possibilidade, né? De, poxa, estourou tudo, o que eu vou atrasar? Alguma coisa vai ter que atrasar, não tem jeito, né? Tira o salário do banco e atrasa ali o cheque especial e o cartão de crédito, né? Não estou dizendo aqui para ninguém deixar de pagar. A dívida é sua, no momento você vai ter que pagar isso, né? Mas, se estourou, cheque especial e cartão de crédito são as dívidas que dificilmente o banco vai entrar com uma ação. Ele vai negociar primeiro isso com você, ele vai tentar negociar isso, entendeu? Então, blinda o salário, começa a pagar direitinho as suas contas mensais para não faltar luz, para não faltar água, essas coisas. Essas que eventualmente geram cortes, né? Exatamente. Então, o cartão de crédito se abre em outro, a bandeira, tem tantos bancos, né? E aí, dependendo... E outra, né? Se a pessoa já estava enrolada com o cartão de crédito, doutor, vamos encostar ele um pouquinho, né? Deixa... Tem que trabalhar com dinheiro, aprender a usar. Aprende a usar o dinheiro primeiro, nem porque que saca todo o salário, deixa em dinheiro dentro de casa, para você conseguir visualizar o que você tem. Foi assim que eu arrumei e separar o que é de cada um. Olha, isso aqui é para luz, água, telefone, eventualmente financiamento do imóvel, aluguel. É isso. Porque a hora que você tira ali, você tem autonomia. Então você sabe, bom, a conta de água, luz, aluguel tá pago, sobrou um dinheirinho aqui, aí que tá o negócio, né? Sobrou um dinheirinho aqui, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Entendeu? E aí, foi o que eu falei, caso a caso, dependendo da pessoa, mas poxa, não, olha, eu gosto de fazer uma feira toda semana, já tenho o dinheirinho da feira aqui, né? E aí você começa a guardar um dinheiro para quando você for negociar com o banco, entendeu? O banco ele vai negociar com você, ele quer receber esse dinheiro, entendeu? Os juros, normalmente, que está colocado ali no cheque especial, né, eles são maiores do que o às vezes o valor do principal é bem maior do que os juros, né? Exatamente. Às vezes eu devo 10 para o banco, mas o dia que eu fui negociar, o banco tá querendo me cobrar 1.000, né? Não, mas a minha dívida era 10. O resto aqui é tudo juro, é tudo gordura. Então eu pago o principal e o banco muitas vezes fica sem os juros, né? O banco ele vai querer receber esse principal, entendeu? Pagar o principal pro banco já está o suficiente, né? Exatamente. Então você vai se organizando com o dinheiro que sobrou ali,
você vai ter uma reserva para quando o banco vir negociar com você, você ter bala para poder isso, para fazer a pagar a negociação. vista, né? Então, ó, separei o dinheirinho ali, as contas que está paga. Se tem um carro ali, pô, se a parcela do carro dá para pagar. Se não dá para pagar o carro, estuda. Poxa, minha condição agora não é de ter um carro. Estuda devolver o carro para o banco. Você vai tomar um prejuízo ali na hora, mas de repente, em algumas situações, é o mais viável. Você se livra daquela dívida ali e começa a juntar para poder arrumar financeiramente a sua vida, né? Começar a pensar no futuro. Esse é o grande problema. A pessoa quer o negócio agora. Não, preciso do negócio imediato. William, esse tempo mais ou menos, as pessoas, para você organizar a vida de uma pessoa que está realmente com uma dívida grande, você precisa de um prazo mínimo de quanto? 6 meses? Para se organizar, para a pessoa se equilibrar e colocar a caixa grande na caixinha pequena, para bater a conta do custo com salário? Custo de vida, de quanto se gasta por mês, efetivamente, que precisa para se viver, e quanto se ganha, efetivamente. Na verdade, o tempo que vai demorar para a pessoa se organizar, ele varia muito do tamanho da dívida e de quanto ela ganha. Mas para a pessoa tomar consciência do que ela precisa fazer e deixar a vida organizada, em geral, 2 meses. 2 meses já consegue se organizar para falar assim, eu tenho noção de quanto eu ganho, eu tenho noção de quanto é o meu gasto mensal, com as minhas despesas mensais, né, que eu tenho obrigações a serem pagas diariamente, né, e aí sim eu posso efetivamente fazer esse raciocínio de como eu emprego meu dinheiro de forma correta mês a mês. Meus alunos, em 2 meses, eles já saem com a estratégia montada do que eles precisam fazer ao longo de X tempo para poder ter a vida totalmente equilibrada, entendeu? Então você vai trabalhar ali até algum problema que a pessoa tenha de compulsão, enfim, né? Mas em 2 meses, normalmente, a pessoa tem uma estratégia já montada para ter a vida financeira organizada. E você acha que a técnica que você usa, você instrui, é anotar tudo? Ou não? Não, pode ser feito de cabeça, isso eu sabendo quanto custa cada coisa, em regra a gente sabe, principalmente essa parte fixas, né? Quanto eu gasto de água por mês, em regra mais ou menos, pode ter mês que gasta um pouco mais, tal, porque muda a tarifa, né? De energia elétrica, então tarifa verde, tarifa não sei o que lá. Normalmente você vai anotar tudo e você consegue nos 15 primeiros dias. Já consegue. Entendeu? Entre os 15 primeiros dias de um mês, porque o que acontece? Como a pessoa às vezes não tem noção de quanto custa o mês, ela vai ter que olhar lá atrás, 2, 3 meses para trás, puxar quanto que ela gastou de pizza. Porque se eu te perguntar agora, quanto você gasta em restaurante, você vai puxar 2, 3 e vai falar, R$250, né? A hora que você começa a puxar seus extratos e ver o cartão ali, fala, putz, mas teve essa vez que eu não lembrei, não. Se a hora que você olhar o cartão, você fala, pô, você vai muitas vezes, onde é que é? Porque muitas vezes o CNPJ não lembra de onde foi o gasto, nem o dia, né? Você lembra, fala, mas você deu 200, deu 300, onde eu gastei isso aqui, né? Aí você fala, será que meu cartão foi fraudado? Aí você descobre que o ladrão é você mesmo. Gastou e não viu. E aí, depois que você fez essa primeira anotação, que você precificou o mês, que é aquela conversinha, aí beleza, aí quando você começa a colocar os tetos de gasto, né, normalmente você já perde aquela necessidade de anotar tudo, porque você sabe o quanto você vai gastar. Você não precisa anotar o quanto você gastou. Você sabe o quanto você vai poder gastar no mês. Já se antevê, né? Já torna-se uma pessoa proativa. Eu vou fazer uma pergunta para você e vou deixar já abrir para o nosso intervalo, para daqui a 2 minutinhos trazer a resposta. Se existe algum aplicativo para a gente tentar anotar e ajudar para poder colocar ali as despesas mês a mês, para ter um controle. Hoje tudo tem aplicativo, tem software para isso. Se teria alguma coisa que poderia nos auxiliar nessas despesas mensais aí, que a pessoa poderia aí, todo dia, jogar aquele valor gasto diário. Olha, gastei X no almoço, abasteci tanto no posto de gasolina, e vai ali jogando no aplicativo para você ter essa ideia. Mas daqui a 2 minutinhos após o nosso comercial. Tá certo. Rádio ABC. Rádio ABC. Um olhar diferente para o nosso dia a dia. O som que envolve e toca cada pessoa. Divulgar, entreter e informar. Produções para colocar a sua marca em evidência. Multitela, multiplataforma, multimídia. O áudio e o vídeo como você nunca viu e ouviu. Audiofilme nas principais redes sociais.
ZYK651 Rádio ABC, 1570 para toda a Grande São Paulo, via internet para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio ABC. Você está ouvindo o programa Segurança em Destaque, com o delegado Luiz Fabiano e Mari Prado. Continuando com o nosso quadro Conversa com o Delegado, um bate-papo gostoso aqui com o educador financeiro William, trazendo um pouquinho da sua experiência. E eu deixei uma pergunta antes do intervalo, né? Se existe algum aplicativo, hoje tudo tem aplicativo para ser baixado no celular, para que seja feito esse controle de gastos aí, para o próprio aplicativo nos orientar, né? Daquilo, o que seria despesas fixas, seja aluguel, condomínio, IPTU, água, luz, telefone, internet, despesa com celular, custo com gasolina, escola de filho. Isso tem? Você sugere ou vai de gosto? Você já prefere a boa e velha caderninho de anotação? Olha, é assim, não é o que eu sugiro, né? É sempre o que a pessoa se adapta melhor, entendeu? Tem aplicativo sim, se você entrar aí no Google Play e colocar ali controle de finanças, você vai achar 3, 4, 5, 10 aplicativos aí, e aí vai do que a pessoa se adapta melhor, né? Mas é o que eu sempre falo para meus alunos, ver o que fica mais fácil para você. Como que você, né? Tem gente, por exemplo, que gosta de... comprou um pãozinho, ele tira foto ali na hora do papelzinho do canhotinho? Do canhotinho e deixa no WhatsApp ali, porque ele sabe que à noite ele vai anotar tudo. Então ele anota uma vez por dia só. Tem gente que prefere o aplicativo, tem gente que é regrado com isso, né? Gastou, vai lá, coloca no aplicativo e acabou. Senão vai no clipezinho, vai colocando todos os canhotinhos de cartão. É isso, o importante é você ter a noção, né? Como você... Vai controlar os gastos, como é que você vai fazer esse levantamento do preço do mês. Agora, se é via aplicativo, se é via planilha de Excel, se é via caderninho, o importante é conseguir, né? Tem gente alunos meus que eu vou mentorar e falam, não gosto de planilha de Excel, não adianta, eu fujo disso. Ok, vamos no caderninho, né? Tem facilidade? Vai no aplicativo, entendeu? Tem uma pergunta aqui, William, que eu vou fazer. O assunto finanças, por vezes, é motivo de brigas entre os casais. Como fazer o assunto ser mais leve e como as pessoas que lidam de maneira diferente com o dinheiro devem fazer para se entender. Porque, às vezes, na hora de cortar o extra, né, a mulher puxa a sardinha pro lado dela e fala, não, esse aqui não dá para abrir mão. O homem fala, não, mas meu futebol, meu churrasco com os amigos também não dá. E aí fica aquela discussão, o que deve ser cortado e como deve ser melhor utilizado o dinheiro que é da família, do casal, né? É isso. A primeira coisa de tudo, doutor, é realmente sentar e conversar. É bom senso, né? Tem que sentar e conversar. O dinheiro ele precisa deixar de ser um tabu, né, no casal. Que tem casal que não gosta de falar sobre dinheiro. Enfim, não. Senta, vamos colocar as contas no papel. E aí tem um problema muito sério. Porque cada um de nós, né, cada pessoa tem um perfil financeiro diferente. São 5 perfis diferentes, né? E, por exemplo, você pega um casal que um é poupador e o outro é gastador. Como é que você controla isso? Você tem ali uma pessoa que é regradinha com o dinheiro e tal, que gosta de economizar e tal. E você tem outra pessoa que, gasta como se não houvesse amanhã, a gente brinca, né? Entendeu? Não sei se amanhã eu vou estar vivo, eu vou gastar, né? E o que acontece? Quando você tem perfis financeiros muito diferentes dentro do casal, isso pode ser um problema, né? E porque uma pessoa quer economizar demais... Vamos chegar nesse denominador, né? Para haver a conscientização daquele que é poupador a abrir mão e gastar um pouco mais, e pro outro lado, aquele que é muito gastador tornar-se um poupador, né? Então, o equilíbrio seria onde é o melhor acordo, né? Porque, pensa, quando a gente encontra esses dois perfis, a primeira coisa que a pessoa fala, não vai dar certo isso. Um gosta de poupar, outro gosta de gastar, é lenha pra fogueira, não vai dar certo. Mas todo perfil, ele tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? E, ao invés de você trabalhar com os dois lados ruins, do poupador e do... Trabalha com o lado bom. Poxa, uma pessoa que poupa, ok, ela sempre vai ter uma reserva financeira ali. A pessoa que gasta, tá sempre querendo uma experiência nova, tá querendo uma viagem nova, tá querendo... Poxa, e se a gente juntar as duas
coisas boas de cada perfil, né? E começar a usar, o casal começar a usar isso para planejar uma viagem muito bacana para os dois, entendeu? Então, essa conversa, esse diálogo, as pessoas entenderem. Na primeira conversa é difícil sair um bom resultado, mas o assunto vai ter que persistir, a conversa vai ter que voltar, né? O que cada um poderia abrir mão da sua cota parte, né? Seja o poupador, né? Acredito eu que esse deveria abrir mão menos, né? E o gastador vai ter que abrir mão um pouco mais dos seus gastos para chegar no equilíbrio. Lembrando, né, que o bem-estar do casal que está em voga ali, né? Porque não adianta, né? É, um tirar a água do barco e o outro deixar afundar, né? Então, na verdade, o barco vai continuar afundando, né? Enquanto um fica remando para um lado, o outro fica remando para o outro. Normalmente, quando me deparo com esse tipo de situação, né? Falo, bom, o trabalho tem que ser feito com os dois juntos. Não dá para fazer um trabalho separado. Às vezes a esposa... Porque às vezes um não precisa tanto ser moldado, né? E o outro precisa ser melhor moldado, né? É isso, entendeu? Um já tá ali, só precisa dar brilho, né? O outro precisa ser lapidado ainda. Entendeu? Então, o processo tem que ser feito com os dois, a mentoria tem que ser feita com os dois, para os dois entenderem qual o perfil financeiro de cada um, e aí a gente adequar para poder, né? O diálogo não virar briga, né? Porque senão toda hora que vai conversar, vamos conversar sobre dinheiro. Vira briga. Não. Realmente, né, dinheiro é um tema que é difícil, né? Seja conviver com ele, né? Tem um amigo que fala que o lugar de dinheiro é no bolso, não é na cabeça. Não pode deixar o dinheiro subir para a cabeça. É isso. Né? Que isso seja para a pessoa que ganhou muito dinheiro, né? Ou ganha o dinheiro, né? E aí muda a personalidade da pessoa, né? E aí é onde a pessoa acha que se dá o direito de fazer o que quer, né? E dinheiro realmente mostra um pouco da personalidade da pessoa, né? É verdade. Então, muito cuidado com isso, né? Mas o que acontece é o seguinte, quando você começa a entender, quando você começa a fazer planos com dinheiro... Qual é a função real do dinheiro, né? O dinheiro ela tem uma função, né? E qual é a função dela, né? Quando esse amigo meu falava que o lugar de dinheiro é no bolso, né? É no sentido de não na cabeça, para que o dinheiro não domine a mente, né? E não seja escravo do dinheiro, porque às vezes a pessoa que tem dinheiro torna-se escravo do dinheiro, porque ele pensa no dinheiro, pensa só para agradar o dinheiro, pensa só às vezes muito em poupar o dinheiro e também tem uma vida medíocre, porque ele precisa ter uma vida de indigente. Eu conheci pessoas avarentas, assim, um exemplo, coisa do interior, um cara, acho que é judeu, árabe, alguma coisa assim, né, que ia fim de feira, né, até o ponto dele chegar, ele tinha um avião, um bimotor, e veio fazer um negócio aqui em São Paulo com um monomotor alugado, porque gastava menos. E trouxe os 2 filhos e uma mala de dinheiro, porque ele veio para fazer um negócio, para abrir a mala de dinheiro, para fazer uma proposta para comprar não sei o que aqui, né, um imóvel grande e tal, e achando que ia abrir na mala com dinheiro, num valor menor do que o comprador, o vendedor estaria vendendo, né, ele teria negócio. O avião caiu, morreu ele e os 2 filhos. E o dinheiro não foi encontrado, né? Obviamente. Esse aí é o caso de um outro perfil financeiro financista no extremo, né? Aquela pessoa que só quer ter vantagem, que precisa de dinheiro, que precisa ganhar, entendeu? Então, mas o prazer dela é ganhar, não é gastar. Exatamente. Né? Entendeu? E aí o que acontece? Se essa pessoa é casada, por exemplo, com uma pessoa, né? Que gosta de viajar, né? Que gosta de... Vai dar ruim se não conversar, se não parar ali, vai dar ruim. Então, mas vamos lá, vamos continuar a nossa conversa, né? Se alguém que não teve uma educação financeira adequada, o que pode fazer para buscar esse conhecimento acerca do assunto? Poderia indicar livros, canais no YouTube ou até mesmo cursos? Sim, você tem, o que acontece, óbvio, você tem muito material que fala sobre educação financeira na internet, no YouTube. Eu mesmo tenho meu canal no YouTube que eu falo um pouco sobre isso, no Instagram também. Mas o ideal é você realmente achar um curso para te dar direção, porque no YouTube, na internet, as informações estão muito espalhadas.
né? Normalmente você pegar todas as informações, juntar para condensar elas, condensar isso. É Dá melhor certo. fazer um curso efetivamente, né? Nem que se pague por curso, mas pelo menos você sabe que você vai aprender alguma coisa num tempo menor e vai ser muito mais proveitoso do que ficar pegando só degustações, né? Exatamente. Isso aí não vai... Você vai pegar a degustação de um, que o cara só dá... Ele só vai te adoçar a boca, mas não vai passar o pulo do gato, porque o pulo do gato tá dentro do curso dele. Você vai ter que fazer o curso justamente, mas vai te criar uma expectativa. É a história da academia, né? Você vai pra academia, você vai ter resultado. Se você tá com personal, você vai pagar um pouquinho mais, mas você vai ter O resultado resultado é mais... diferente, Entendeu? não resta dúvida, né? Que é aquele acompanhamento, né? Todo Exatamente. exercício sendo feito acompanhado, a série, a quantidade de peso, né? Até a própria motivação é diferente com alguém que está do seu lado, te ensinando, te instruindo, né? É que tá o ponto, porque a hora que você tem um acompanhamento ali, você cria uma certa... Poxa, eu tô pagando, eu preciso de resultado, né? Você precisa de resultado, então você vai seguir a risca o que está sendo orientado para você, primeiro, não perder seu dinheiro, né? E depois porque aí você tem uma orientação certa do que você precisa fazer, né? Então, o melhor mesmo é a pessoa procurar um curso, alguma coisa que se identifique com a pessoa, né? Para poder... Não teve educação financeira? Poxa, procura o conhecimento agora, faz um cursinho ali que vai te ajudar bastante. Eu acho que isso seria interessante, porque educação financeira todos devem ter. E dá para viver com qualidade de vida, por menor que seja o salário da pessoa, dentro daquele padrão de vida que a pessoa tem, né? E sempre viveu, né? Se você ganha X por mês, seja um salário, 2 salários, 3, seja quanto for, dá para viver de acordo com o que ganha? Esse é o grande desafio da vida. Dá para viver, mas o mais interessante é que quando você começa a estudar e começa a planificar as coisas, você começa a ter sonhos, você começa a ter projetos. Por exemplo, quero fazer uma viagem com a minha esposa para daqui 3 anos, para o sul. E o meu salário não comporta isso. Então, óbvio, se você não consegue separar do seu salário, você vai começar a criar maneiras de ganhar um pouquinho mais para realizar seu sonho. E o desejo, uma vez nascendo, né? Você começa a alimentar esse desejo e aí sim as privações não passam a ser tão custosas, né? Tão doloridas. Por quê? Porque tem um prazer à frente a ser usufruído. Tem um motivo maior para viver aquela dor de não gastar naquele momento, né? Aquela privação sofrida em prol de um bem maior. Seja a aquisição de um carro, de uma viagem, seja do que for, né? Entendeu? E aí, quantos empresários não saem disso, né? Pois tem um salário pequeno, queria fazer uma viagem. Vou começar a fazer um bolinho aqui e vender para poder custear minha viagem. Isso aí vira uma empresa ali para frente. Entendeu? Tá aí e a pergunta é, uma outra fonte de renda, você indica a pessoa ter mais de uma fonte de renda? Que tipo de fonte? Vai de acordo com a habilidade dela, com o dom, a qualificação que ela tem? Não só indico, como muitos profissionais, né, do ramo falam que você precisa ter até 3 fontes de renda, né? A sua fonte de renda normal, você precisa ter uma fonte de renda passiva, que é retorno de investimento, enfim, né? Mas sim, a pessoa começar a pensar numa renda alternativa é muito saudável. Você tem o seu CLT ali, poxa, fora do meu horário do CLT, que eu não vou atrapalhar, obviamente, meu patrão, mas vou começar a fazer um bolo para vender. Cara, toco violão, vou começar a dar aula particular para ganhar um troquinho a mais, entendeu? É esse tipo de situação? Hoje motorista de aplicativo, né? Às vezes tem um carro na garagem que você tem uma parcela para pagar dele, ele é financiado, põe ele para rodar na rua e às vezes ele se paga o próprio valor da despesa dele, né? Em horas livres, o aplicativo, você pode abrir o aplicativo em qualquer hora do dia e da noite, né? Às vezes no final de semana, você privando o sábado e domingo seu, você roda lá 10 horas, 12, que é o teto, acho, se não me engano, de horário de trabalho do aplicativo ligado. Você nos 2 dias, nos 4 finais de semana do mês, você já consegue levantar o valor da própria parcela. E ali, então, aquele valor da despesa do veículo já está saudável. Mas fiquei esse final de semana livre. Mas também uma hora também quita-se essa despesa, né? E a gente tem que entender uma coisa também, né? Investimento é você poupar agora para poder gastar no futuro. Poxa, você vai ficar dependendo só do INSS para se aposentar? Agora que você tem saúde, né? Dá uma esticadinha, às vezes, um pouquinho a mais... E começa a fazer ali seu pé de meia para quando chegar lá nos seus 60, 65. A árvore velha, muitas vezes ela não dá mais frutos, né? Entendeu? Então, e aí, enquanto você é jovem, você consegue ter uma produtividade, ter uma renda, né? E se não olhar para olhar para o ser idoso, para o fim da vida, né?
e não saber que aquele valor que você ganha, como é que eu vou viver na minha velhice com aquele valor. Muitas vezes você precisa privar agora, ter uma fonte de renda extra, até às vezes um aluguel de uma casa, de um imóvel, alguma coisa, que vai garantir o seu sustento no fim da vida, né? É isso, entendeu? Investimentos de renda passiva, né? Poxa, você tem investimentos aí muito diversificados que te dão renda passiva que você, né? Pode receber mensalmente valor, enfim. E é isso, né? Começar a pensar um pouquinho mais. Lógico, você vai ter que medir muito bem as coisas, não vou deixar de dar atenção para a família, mas também, poxa, tenho saúde, dá para esticar um pouquinho a mais para poder fazer um pé de meia lá na frente, entendeu? Então, medindo direitinho as coisas, dá pra fazer uma muita outra coisa. pergunta, com relação, quando a pessoa já está realmente com dívida, você dá algum tipo de sugestão de buscar a renda extra, seja através de um financiamento, uma outra forma, olha, você consegue fazer um bico, consegue trabalhar para poder cobrir essas dívidas que você tem de hoje para elas ser saudadas agora? Qual seria a sugestão sua? No seu curso você orienta, olha, ou através de uma outra fonte de renda, ou mesmo através de buscar dinheiro em banco, ou algum outro lugar? Doutor, eu tenho 3 cursos. Um que é só para endividados, né? Que a gente ajuda a pessoa a sair da dívida. Um que é o de organização financeira mesmo, que é a pessoa que não tem dívidas, mas quer se organizar. E o terceiro que é para investimento, né? A pessoa que não sabe investir e quer começar a investir e tal. Em todos eles, eu sugiro que a pessoa tenha uma renda extra, entendeu? Porque a renda, o salário que você tem ali, foi o que eu falei, ou você diminui o gasto ou você aumenta a renda. Eu acho que esse salário é só para pagar despesas, né? Entendeu? A renda extra, que é justamente para poupar, né? Para poupar, para você realizar seus sonhos, né? É isso que vai ser o gás, né? Para você poder realizar seus sonhos no futuro, né? Os projetos de família e tal. Então, em todas as situações, eu sempre aconselho, o que você é bom? O que você faz bem? Eu cozinho bem, eu toco instrumento, eu tenho um carro ali que eu posso fazer Uber, ou, né? aplicativo qualquer coisa. Então, Nem for para alugar ele, né? usa uma parte do seu tempo disponível, né? Para tentar fazer uma renda extra. Você não vai perder nada com isso, entendeu? E vai começar a projetar de uma forma mais saudável o seu futuro, entendeu? Então, em qualquer situação, uma renda extra é aconselhável. Então, realmente, a pessoa ter só um emprego, ou o emprego ele pode ter só um, mas a renda extra, obrigatoriamente, a pessoa precisa ter. Nem que for a título de hobby, né? Isso. Que o dinheiro é justamente esse, é o dinheiro do lazer. O dinheiro que eu ganho da minha atividade principal é para pagar todo o meu custo de vida mensal. Agora, a minha renda extra, que é a atividade extra, essa é para pagar o meu luxo, o meu lazer, você entendeu? O meu hobby, alguma coisa que eu queira fazer. A minha aposentadoria. A minha aposentadoria futuro, aí sim Exatamente. teria. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre os seus cursos que são oferecidos. Seja feito em plataforma, é feito online, é presencial. Eu posso fazer, com algumas pessoas até da região, a gente faz presencial, tá? Às vezes a pessoa não... É cíclico esse curso? Sempre tá Sim, na verdade... monta-se um grupo primeiro, começa? Não, normalmente eu faço individual, tá? Normalmente eu dou uma mentoria individual para as pessoas. Então, às vezes tem alguma situação, a pessoa, eu queria um lugar diferente, a gente aluga um coworking para poder fazer. Faço ele via online também, né? E normalmente essa mentoria que a gente chama, ela dura 2 meses, tá? Então, são 8 encontros, é um encontro semanal, entendeu? E depois eu faço mais 2 sessões, no 3º e no 4º mês, para fazer aquele alinhamento, para ver se toda a estratégia está dando certo, se precisa fazer quais serão os ajustes, e né? tal, né? E aí a pessoa traria, né, para cada curso individualmente, né? Olha, para os endividados, a pessoa traria todas as dívidas dela, que ela tem, o valor do salário, para poder saber como sair dessa sinuca, né? Em alguns casos eu consigo, não é o recomendável, mas eu consigo dar mentoria até sem a pessoa me falar valores. Entendeu? Porque eu vou falar para ela, separa desse jeito. Porque na verdade o padrão de organização, independente de quanto ela ganha, a técnica empregada é independente de quanto ela ganha e de quanto ela gasta, né? Tem alunos ela meus que poderia falam, ter, "Não gosto de nada falar impediria de valor", falar então. valor, né? Olha, a pessoa Exatamente. que está numa situação pedindo ajuda, ela também não pode seja, tipo, olha, qual o problema de falar? Quanto eu ganho, Exatamente. quanto eu gasto, né? Qual é a minha dívida, né? Qual o tamanho do meu buraco, qual o tamanho do meu problema, né? isso. Se eu tô querendo sair dali, eu tô precisando de ajuda, joga a corda, né? É isso mesmo. E aí a gente faz um levantamento da situação atual financeira da pessoa, né? Na primeira, segunda aula no máximo, a gente vai fazer todo esse levantamento. E aí vamos começar a aplicar uma passo a passo de acordo com a personalidade de cada pessoa, né? Porque
a gente tem um padrão, mas tem pessoas que têm compulsão por gasto, né? Então aí tem a parte emocional que você tem que trabalhar. Tem que Essa trabalhar área também. você entra também ou você já encaminha para um psicólogo? Até certo pra ponto eu ajudar? consigo entrar, né? Se for uma coisa não muito grave, né? A pessoa, não, eu gasto demais, tal. Então, ó, tem isso que a gente pode fazer para alguns gatilhos que a gente pode acionar, né? Para poder tirar essa compulsão. Agora, se está num nível muito extremo, fala, amigão, aí você vai precisar de um profissional para te ajudar para poder tirar isso de você, né? Mas até certo ponto, se não é um negócio muito Não é tão grave que berrante e tal, a gente consegue trabalhar dentro do curso sim. dentro do próprio curso Dentro do você próprio consegue curso, a a gente pessoa entender ou olhar para que realmente o gasto excessivo dela, na verdade, é um cunho emocional, onde ela precisa viver prazeres como se fosse um dependente químico, né? Ela precisa ter sensação de prazer de forma diária, de forma contínua, para entender esse vazio interno que ela tem e o que esse buraco que pode ser preenchido no lugar daquele gasto que ela tem. É isso. Não, olha, preenche-se com o quê? Qual a atividade? Poderia, em vez de você gastar, você ter prazer numa atividade remunerada, ou ao invés de gastar, você poderia ganhar dinheiro e você ajudaria a pensar no que a pessoa poderia fazer nessa atividade extra? Exatamente. A gente, dentro da personalidade da pessoa e dentro de como ela conta pra gente, né? Você vai achando ali válvulas de escape para poder tirar ela desse consumismo desenfreado, né? E começar a preencher com outras coisas, entendeu? E é aquilo que a gente falou, tira o material, né? Separa o material para não ter que ficar sobrando o emocional. Penso eu que, na verdade, a pessoa tem que primeiro entender quanto ela ganha, quanto ela gasta por mês e o quanto ela está disposta de efetivamente fazer sacrifícios para poder corrigir isso e haver o equilíbrio dessa balança, né? Exatamente. E ainda sobrando ou dinheiro para continuar com uma vida seja regrada dentro do padrão de vida do qual ocupa, né? O brasileiro eu vi até uma matéria jornalística que acho que mais de 50% das pessoas estão endividadas, né? O brasileiro está acordando um pouco mais para isso. Como está o nível assim? Quando eles fazem essa pesquisa do brasileiro endividado, não é só a dívida que está em protesto, né? Por exemplo, você comprou uma geladeira nas Casas Bahia, você tem aquela parcela, você já é endividado já, né? O critério é esse? É. Tá com uma parcela atrasada, já é considerado. Não. Você tem parcelas em aberto, você já é endividado. Você tem uma dívida a ser paga, entendeu? Então é 100%. Quem não tem uma parcela? Você nem está atrasado, mas em aberto, né? Nem fala, pô, assim até o próprio cartão de crédito que não foi pago, ele tá em aberto, é dívida em Isso, aberto. mas pessoas inadimplentes, né? Endividadas e inadimplentes, a gente pode colocar para mais de 50%, sim. Da população brasileira. Da população brasileira. É cultura... Independente da classe social. Independente. Aí Eu vou te porque falar vai uma coisa, proporcional. quanto maior a renda da pessoa, Mas é o gasto. mais fácil dela entrar nesse buraco de endividamento. Pensa no cara que acabou de ser promovido. O cara ganha 5 mil, vai pular para um salário de 7 mil. Entendeu? No mês seguinte ele já está No gastando mês 8. seguinte ele já tá gastando 8. Por quê? Porque ele fica aquela sensação de dinheiro infinito, sabe? Tô ganhando 2 mil a mais, agora tem dinheiro. Coisa mais fácil. Subiu de cargo, ganhou um pouquinho a mais, E já o se pior, enrola. eu falo por mim, que a gente gasta e não percebe onde vai o dinheiro, né? Essa é a grande questão. Mas o que eu fiz, né? Pô, você fala assim, ó, pô, eu não uso droga, não sou alcoólatra, né? Não tenho problema de saúde para gastar com médico, remédio, eu não sou dependente químico, não tenho amante. Então, como é que faz esse dinheiro? Né? É a pergunta que se faz. Né? Fala, pô, onde é que você gasta? Você não tem gasto extra? Fala, pô, não viajei, não passei, não fiz nada de forma exorbitante ou extravagante ou algo anormal que justificasse aquele gasto anormal. Exato. Mas se a gente viaja, faz alguma coisa, a gente fala, pô, eu viajei, teve gastos anormais, você saiu. Né? Mas às vezes é o cotidiano, é o dia a dia. Ah, mas quer ver um ladrão? A gente chama de armadilha financeira, né? Quer ver um ladrão de dinheiro bem comum? É o fim de tarde. Você acabou de trabalhar, tô cansado. Deixa eu passar ali na padaria, vou tomar uma Coca-Cola e comer uma coxinha. Meu, é 7 reais por dia, então é 200 conto que foi. R$7 é só. O salgado hoje tá custando 9, a Coca tá custando 7. Entendeu? Você faz isso, não precisa fazer todo dia não, faz na metade do mês. R$15 aí que você gastou. Às vezes um almoço por quilo diário, um almoço hoje, se você comer mais ou menos, você gasta R$30. Fácil, entendeu? Então se você não pensou nisso no começo do mês, né? Puxa, almoço fora. Vamos planejar. Então eu gasto por mês R$900. Assusta a hora que você pega. Puxa, eu gasto R$500 por mês de comida? Sim, gasta. O que você vai fazer? Você vai parar de comer? Você vai tentar comer de uma forma mais barata? Ou, não, eu preciso realmente disso, eu vou continuar. Mas é de forma consciente. Então quando você faz isso no começo do mês, já planeja seu mês, né? Pô,
vou colocar R$100 na carteira, é pro meu lanchinho da tarde todo final de tarde. Acabou. Entendeu? Então você planeja no começo do mês o quanto você vai... Eu acho que a melhor forma, viu, William, é sacar o dinheiro, o salário inteiro, colocar dentro de casa, aí fazer a separação de valores, do quanto é, pro cara entender de forma visual quanto sobra. Aí sim a coisa começa a se materializar de forma concreta o que eu tenho, o que eu gasto. Né? É uma das técnicas que eu uso no meu curso, né? Obviamente que pessoas que têm um salário... Porque você faz conta só no papel, às vezes aquilo não torna tão realista quando você sacar o dinheiro, porque você vê aquele montante, né? E aí vê ele sumir na mesa ali, né? Separando cada cota para sua respectiva despesa que você tem e ver que realmente a sua, para você que seu gasto pessoal, que seria do seu lazer alguma coisa, vai ver que aquilo não sobrou nada para você. Foi tudo para pagar a conta. Foi. E é uma das técnicas que eu uso, né? A pessoa sacar mesmo o pagamento e separar em envelopes, né? Técnica dos envelopes que a gente chama. Lógico, pessoas que ganham um valor muito alto, você não vai sacar lá 10, 15 mil, né? Você vai ter que usar outras estratégias. Mas tem, e a estratégia é exatamente essa. Você separar no começo do mês o quanto você vai gastar. Aí você vai começar a criar regularidade naquilo, entendeu? Até que uma hora vai ser intuitivo e aí vai estar sobrando dinheiro para investir e tal, que é realmente esse o objetivo. Meu amigo, eu agradeço a sua participação, quero convidá-lo novamente a retornar aqui, que o assunto tem muita coisa a ser debatida, dicas que podem ser dadas. Eu gostaria que você deixasse para os nossos ouvintes aqui, quem queira conhecer um pouco mais do William Forato, conhecer um pouco mais sobre educação financeira, querer participar dos seus cursos, te procurar para receber uma consultoria individual, onde pode te encontrar? Olha, pode me achar no meu Instagram, williamforato.finanças. Tem o meu canal no YouTube, William Forato. O William com 2L e M no final. Isso, M de Maria no final. E meu telefone, né? Pode disponibilizar. 97281-8176. Vamos repetir? 97281-8176. É o WhatsApp, posso deixar um... Pode, claro. Então, os 3 primeiros clientes agora, os 3 primeiros ouvintes, né, que mandar mensagem no meu WhatsApp. No seu WhatsApp mesmo? Tá? Isso, no meu WhatsApp mesmo, pode mandar no WhatsApp. Eu vou fazer uma sessão com o perfil financeiro para traçar o perfil financeiro da pessoa. Então, já vamos deixar novamente. 997-281-8176. Então tá lá, 3 brinde para os nossos ouvintes que entrarem em contato com o William Forato, educador financeiro, palestrante, especializado em consultorias individuais. Veio aqui nos abrilhantar no começo do ano para ensinar você, ouvinte, a como aprender, pelo menos, a viver de acordo com aquilo que a árvore oferece nos seus frutos. É né? isso. Pra não precisar ou se precisar de uma árvore mais, que plante mais uma árvore para ter outros frutos. Fato, é desse jeito. Obrigado pela participação. Continuamos com o nosso programa Segurança em Destaque, agora com as 15 mais. Rádio ABC. Rádio ABC.